vídeo ele trata da explicação do que é pressão de vapor para a aula de operações unitárias e processos orgânicos 1, destinado aos alunos do curso técnico de Química. Corresponde a uma dúvida que foi apresentada na aula, que está diretamente relacionada às questões dos processos e operações unitárias com relação às propriedades físico-químicas da substância. Tanto em relação à massa específica, peso específico, a sua viscosidade. E um dos parâmetros importantes, ou melhor, uma das propriedades importantes associadas à substância é a pressão de vapor. Então, o que significa a pressão de vapor? Por definição, corresponde a uma pressão exercida pelas moléculas da substância, tanto no estado gasoso ou vapor, que está em equilíbrio termodinâmico para uma dada pressão e temperatura do ambiente, em relação à sua fase original, tanto sólida ou líquida. Podemos dizer assim que uma fase original sólida estamos associada com a naftalina, ou líquido como o etanol, epentano, ou gasolina, ou óleo diesel. Cabe destacar que a pressão de vapor está diretamente associada com a temperatura do ambiente, a temperatura na qual ela é imersa, ou seja, quanto maior a temperatura, maior será a pressão de vapor. Então, cabe agora a gente discutir que as substâncias do estado líquido ou gasoso, né, ou melhor, a substância no estado físico, tanto líquido ou no estado sólido, na temperatura ambiente, eles geram vapores e não gases. Então, cabe algo a ser destacado, que a água ela forma vapor. A naftalina ela forma vapor, e ela não forma gás. Então, tem que deixar isso um pouco bem claro, de uma forma direta, para você entender que nós estamos trabalhando aqui com substâncias que são vapores, ou seja, na temperatura ambiente, a água ela evapora formando vapor, ou uma determinada gasolina, né, uma determinada substância como a nafta, ela na temperatura ambiente, em equilíbrio termodinâmico com esse ambiente, ela forma justamente vapores. Uma explicação teórica para deixar um pouco mais robusto esse conceito, um pouco mais específico esse conceito. Vamos agora avaliar aqui duas questões. Eu tenho uma substância A, uma substância genérica. Eu quero apenas destacar que eu não estou definindo qual é a substância, se ela é água, gasolina, nafta, querosene. Então nós temos aqui um becker com uma determinada substância em equilíbrio termodinâmico com a temperatura ambiente, com a pressão ambiente. Eu vou disparar esse vídeo e você vai observar que nós temos aqui uma quantidade de moléculas que tem uma dinâmica, né, um movimento molecular em equilíbrio líquido e vapor para essa substância A. Então nós temos aqui uma determinada pressão de vapor tentando demonstrar o movimento molecular em equilíbrio termodinâmico com uma determinada pressão e uma determinada temperatura com o ambiente para a substância A. Desse outro lado aqui, nós temos uma substância B, que também está simulando, né, fazendo uma simulação com o comportamento, né, com o comportamento do movimento molecular em equilíbrio termodinâmico em relação à pressão e à temperatura ambiente. Pode ser observado que a substância B apresenta uma maior pressão de vapor. Então nós temos aqui uma taxa de movimento molecular na qual a substância ela vai sair do estado líquido para o estado vapor, para a parte ambiente, para a parte atmosférica, mesmo em equilíbrio líquido e vapor, a uma determinada temperatura ambiente. Então, vou tentar demonstrar de novo que essa substância A, elas têm uma determinada, está em equilíbrio termodinâmico com o ambiente, e a substância B também está em equilíbrio termodinâmico com o ambiente, demonstrando que a substância A apresenta uma menor pressão de vapor comparado com a substância B. Vamos agora trabalhar com um exemplo real. Vamos usar esse conhecimento da pressão de vapor para a gente poder consolidar esse conhecimento. Onde usar esse conhecimento? Qual a finalidade de
de se estudar essa definição ou aplicar essa definição para nós termos um domínio em relação às operações unitárias, em relação às propriedades físico-químicas que vamos trabalhar no dia a dia. Então vamos lá. Primeiro, é estimar a pressão de vapor em função da temperatura. Avaliar qual a pressão de vapor da substância para identificar qual é o potencial de contaminação desse ambiente. É uma das aplicações clássicas. Ou seja, quanto maior a pressão de vapor de uma substância no ambiente, maior será a contaminação dessa substância no ambiente, porque ele vai estar saturando, vai estar impregnando o ambiente fechado, o ambiente de um laboratório, por exemplo. Um outro caso utilizado em relação à pressão de vapor, à sua respectiva temperatura, é os processos de separação. Então, você pode fazer a separação de uma substância em função da temperatura. Quanto maior o aquecimento, ela vai sair do estado líquido para o estado vapor. Aí você vai promover a separação, como se fosse fazer uma separação numa coluna de destilação atmosférica. Essa é a segunda colocação. A terceira estará diretamente associada aos riscos de inflamabilidade e explosão. Quanto maior a pressão de vapor de uma substância, maior é o risco dela inflamar e ela explodir no ambiente, pois o risco de acontecer um incêndio ou explosão ocorre somente com as substâncias que estão no estado vapor. Ela não é que está no estado líquido. Então, se eu tenho uma substância que ela tem maior taxa de inflamabilidade ou um potencial de explosão, quer dizer que a substância ela está fazendo uma mistura gasosa, né, uma mistura vapor com a quantidade de gás de oxigênio que está no ar. Então, deixando isso um pouco claro. O risco de maior inflamabilidade e explosão de uma determinada substância está diretamente associado com a quantidade de vapores inflamáveis na atmosfera daquele determinado ambiente. Outro caso é identificar qual a melhor opção de operações unitárias. Então, em relação à pressão de vapor, eu posso determinar qual é a melhor operação unitária para poder promover separações líquido e vapor em função das propriedades físico-químicas associadas à pressão de vapor dessa substância. E uma outra aplicação, outras aplicações específicas, está diretamente associado qual é a máquina ou equipamento que eu vou poder trabalhar. Quanto maior a pressão de vapor de uma determinada substância, quer dizer que eu vou ter que controlar a temperatura para fazer a transferência, o transporte de um ponto 1 para o ponto 2. Isso quer dizer o seguinte: se eu tenho substâncias que ela rapidamente ou facilmente vão para o estado vapor, é sinal que eu vou ter que controlar a temperatura de operação, porque substâncias que estão no estado vapor, elas têm dificuldade a ser transferidas a partir de bombas, e sim vou trabalhar com compressores. Para calcular a pressão de vapor, vamos usar a equação de Antoine, que é uma equação clássica, uma equação diretamente associada para você fazer o cálculo ou a estimativa da pressão de vapor. Vamos então agora entender como opera. Essa equação, ela trabalha com log, é uma das formas de você poder calcular a partir deste modelo, dessa equação, que é o log na base 10 de PV é igual a A menos B dividido por T da temperatura mais C, onde A, B e C são os coeficientes dessa equação. E a temperatura ela é medida em Kelvin. Ou seja, esta equação é uma equação que foi justamente tirada de um site da NIST, onde especifica diretamente quais são as substâncias, quais são os coeficientes A, B e C para cada uma das substâncias específicas. Então, cada substância tem um determinado coeficiente que vai gerar uma determinada pressão de vapor. Isso foi determinado experimentalmente. Então, ao inserir os valores de A, B e C, a pressão de vapor ela é estimada com uma grande precisão em função da temperatura. Então, você tem uma tabela de coeficientes para cada tipo de substância para você poder conseguir determinar a pressão de vapor. Então, no site do NIST, você consegue extrair um conjunto de dados associados aos coeficientes A, B e C para cada substância.
Esse site está aqui representado para você poder fazer essa pesquisa e você poder aprender um pouco mais de como trabalhar, né? Nesse site ele tem diversas informações sobre as propriedades físico-químicas das substâncias. Então vamos agora mostrar a tabela. Então nós temos aqui alguns exemplos das substâncias. O ácido acético tem o coeficiente A, B e C. Nós temos aqui a acetona, a benzeno. Então nós temos aqui um conjunto de substâncias com os coeficientes A, B e C e tem o range de aplicação. Então aquela equação que eu acabei de demonstrar, ele tem justamente esse modelo, onde a pressão ela é medida em bar, a temperatura é medida em Kelvin, a partir desses coeficientes. Para nosso exemplo desse vídeo, nós estamos fazendo alguns exemplos. Então, um exemplo interessante, nós vamos trabalhar aqui com etanol, que tem esses coeficientes, A, B e C. A outra substância é o heptano, que também tem os coeficientes A, B e C. E para nós termos uma visão um pouquinho mais prática e aplicada, até para fazer uma análise crítica dos resultados, nós temos aqui a água para poder comparar. Então, o exemplo que será desenvolvido é a comparação entre o etanol, a comparação entre o heptano e a comparação entre a água, para nós estimarmos a pressão de vapor a partir desses coeficientes. Dessa forma, a gente vai poder ter uma visão um pouquinho mais prática e até mesmo questionadora dos determinados resultados, para saber qual é a substância que tem maior potencial de contaminação do ambiente. Será um etanol? Será um heptano? Ou será justamente a água? Nessa sequência, vamos fazer um exercício da sala de aula que gerou justamente a dúvida, ou seja, que é o motivo gerador desse vídeo. Aí vamos fazer um exercício um pouquinho mais elaborado, um pouquinho mais estruturado, com alguns dados e com uma clareza melhor de ideias. Então nós temos aqui duas substâncias, X e Y, no estado líquido, e vamos comparar com a água. A questão principal é a seguinte: indicar qual é a substância que apresenta maior potencial de contaminação no laboratório de química, ao ser manipulada em um Erlenmeyer ou num Becher, na temperatura de 38 graus. As duas substâncias, X e Y, são tóxicas ao ser humano no estado de vapor e devem ser comparadas, deve ser comparado com a água. Então, dessa forma, eu vou poder comparar a substância X e a substância Y a partir da sua estrutura molecular, comparar com a temperatura de 38 graus, analisar em função da temperatura de 38 graus, e depois vou comparar com a água, sabendo que a água também ela evapora, até mesmo na temperatura de 20 graus, 25 graus. Então nós estamos trabalhando aqui com a temperatura de 38 graus. Esse será exatamente o exercício que nós vamos avaliar, questionar e poder comparar esses resultados. Então nós estamos aqui manipulando uma determinada substância com o Erlenmeyer aberto e vamos agora projetar, vamos começar a imaginar qual é a substância que tem maior potencial de contaminação ambiente, qual é a substância que tem maior pressão de vapor, em equilíbrio termodinâmico com a temperatura e a pressão ambiente, sabendo que a temperatura ambiente está a 38 graus e a pressão ambiente está a 1 atmosfera. Então nós temos aqui o Erlenmeyer, que vai estar em equilíbrio termodinâmico com a pressão ambiente, que pode estar contaminando. Então, mesmo aqui no estado líquido, uma pequena parcela está em equilíbrio líquido e vapor com a pressão ambiente. E ela está vaporizando a uma taxa muito pequena, mas está contaminando o ambiente passo a passo, gradativamente. Logicamente, você vai ter que justificar e fundamentar a sua resposta com dados concretos. Quais são as informações? Quais são os dados dessa questão? Primeiro, nós vamos extrair os dados da substância X com os determinados coeficientes e a substância Y com seus respectivos coeficientes e a substância água com seus respectivos coeficientes.
que são A, B e C para cada uma das substâncias, X, Y e a água. Vamos depois pegar cada um desses coeficientes, substituir na equação, vamos justamente fazer os cálculos e obter justamente esses resultados. Vamos agora fazer uma solução comentada. Essa solução está diretamente associada ao modelo matemático, com a equação que nós estamos trabalhando, a equação de Antoine, com relação a cada uma das etapas para determinar a pressão de vapor da substância X, substância Y e a substância água. Então, vamos lá. Primeiro passo é pensar. Nós temos que pensar. Esse aí é o maior desafio, que é estruturar o nosso problema. Então, eu tenho que saber pressão de vapor, a sua importância, as características do ambiente, quais são as variáveis importantes, que são justamente a temperatura e cada um desses coeficientes. Então, nós temos que analisar aqui o ambiente e depois trabalhar com as etapas para desenvolver essa solução. A primeira etapa é o que está acontecendo. Então, nós temos uma temperatura ambiente de 38 graus e temos aqui a equação de Antoine para poder trabalhar para a substância X, que está sendo manipulada, e a substância Y, que está sendo manipulada. Quais são os fenômenos físicos, químicos, ou melhor, os físico-químicos, que são a base da análise? É justamente a propriedade físico-química da substância, que é a pressão de vapor, que representa o equilíbrio termodinâmico em relação à sua pressão e à sua temperatura ambiente. Nessa sequência é a substância tóxica, porque ela tem efeitos no metabolismo humano. Ou seja, quanto maior a sua pressão de vapor, mais facilmente ela vai vaporizar e vai contaminar o ambiente. Vai contaminar justamente o ambiente e vai poder ser inalada ou absorvida pelo metabolismo humano, a partir das narinas. Você vai poder respirar, ou melhor, o ambiente está impregnado, misturando, né, uma substância, o vapor da substância, mais a quantidade de ar, o oxigênio do ambiente, que você está inalando e alterando o seu metabolismo humano. Esse é o primeiro ponto, ou a primeira questão que a gente está considerando aqui na nossa análise. A próxima é o seguinte: a substância, para fazer ou ter efeito tóxico, ela tem que ser inalada pelo analista. E aí nós temos aqui analista que está manipulando essa substância, está se contaminando aos poucos com uma determinada substância que tem uma determinada pressão de vapor. Algumas substâncias podem ter uma alta pressão de vapor, estão saturando ou impregnando o ambiente mais facilmente. Outras têm menor pressão de vapor, ou seja, são substâncias mais fixas, estão contaminando, tem uma menor taxa de evaporação ou vaporização, está contaminando em menor quantidade o ambiente. Então, nós sabemos que quanto maior a pressão de vapor da substância, maior o potencial de contaminação no ambiente, devido a esse efeito de saturação, ou seja, maior quantidade de moléculas de vapor nesse ambiente. Em sequência, nós podemos dizer o seguinte, que para determinar qual a substância que apresenta maior potencial de contaminação, o que nós temos que fazer? Nós temos que calcular a pressão de vapor, que vamos chamar de PVX, e a outra PVY, e avaliar qual dessas apresenta maior pressão de vapor, pois essa gera, né, os efeitos tóxicos de maior toxicidade do ambiente em relação à sua concentração no ar. Admitindo que tanto PVX quanto PVY foi afirmado, ou é um dado que foi discutido, que elas são substâncias tóxicas. Então nós temos a substância X, com a sua respectiva, né, seus respectivos coeficientes, A, B e C, que é a PVX, pressão de vapor da substância X. Vamos usar a equação de Antoine, log de PV na base 10 igual a A menos B dividido por T mais C. Na sequência, vamos usar, né, uma ferramenta Excel, ou vamos usar uma calculadora, né, do celular do século XIX, ou vamos fazer o que os outros alunos fazem, que é justamente fazer um programa. Então, como nós temos
hoje, né, os recursos do computador, nós temos que trabalhar com as ferramentas mais modernas, as ferramentas mais atuais. Então a gente pode programar com Scilab, pode programar com Python, são alguns programas que nós temos que normalmente usar, né, trabalhar ou programar em Python, é justamente um dos itens que nós temos que avaliar para se tornar um profissional um pouquinho mais diferencial ou saber alguns recursos, porque com certeza você vai ser obrigado a utilizar alguns recursos da ferramenta Excel, ferramentas avançadas, ou vai ter que saber programar. Ou seja, mesmo que você faça um determinado curso de graduação, que não seja da área de ciências exatas, que você vai fazer na área de sociologia, na área de ciências humanas, na área de psicologia, tem sempre alguma disciplina que você vai trabalhar com estatística, então você vai acabar tendo que utilizar de uma forma mais simples ou mediana os recursos do Excel para você poder chegar a alguns resultados e obter algumas análises um pouquinho mais específicas. Mas o que a gente vai fazer hoje aqui, vamos trabalhar isso no modo, vamos dizer assim, mais trivial, que é justamente desenvolvendo a equação passo a passo, pegar a equação, resolver, né, o logaritmo dessa expressão e depois você vai trabalhar, né, ou trabalhar com uma forma um pouquinho mais avançada, que é saber programar. Mas eu recomendo, caso você queira trabalhar de uma forma um pouquinho mais atual, um pouquinho mais moderna, é que você saiba programar, mesmo sendo estudante do curso de segundo grau. Substância Y, da mesma forma, eu tenho PVY, determinar a pressão de vapor da substância Y, tem aqui os coeficientes da substância Y, que foi justamente tirado do site do NIST, e você vai usar a mesma equação e vai comparar com a PVY, com os resultados obtidos para a substância X e determinar justamente esses resultados. Vamos fazer o mesmo procedimento e poder comparar passo a passo. E aí vamos usar o método trivial, que é o método manual. Tudo bem? Vamos então agora usar esse método, resolver essa equação passo a passo, substituindo os resultados e vamos verificar quais são as informações que vão chegar para podermos comparar. Tudo bom? Vamos lá então. Vamos agora resolver a equação de Antoine. Vamos resolver agora a equação de Antoine. Cadê a equação de Antoine? Então vamos lá. Equação de Antoine. Forma geral vai ser log de PV na base 10 igual a menos B mais C. Vamos lá, onde PV vai ser dado em bar T medido em temperatura absoluta. Então, vamos lá, então vamos fazer agora para cada um deles. Vamos ser agora a substância X. Substância X, então vai ser log de PVX na base 10 é igual a menos B mais C. Vamos fazer o seguinte, para facilitar, vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui, ó. Chamar isso aqui de alfa. Fica mais fácil. Então vai ser log de PVX na base 10 é igual a alfa. Agora nós vamos ter, aí vai ser 10 elevado a alfa é igual a PVX, certo? Ou PV, pressão de vapor da substância X é igual
a 10 elevado a alfa. Vamos para a próxima página. PV de x é 10 elevado a alfa. Quem é alfa? Alfa é igual a menos B T mais C. Ou PVx é igual a 10 elevado a menos B T mais C. Substituindo agora os valores para chamar de, como é a primeira substância, vamos chamar de 1. Então vai ser 1 e 1. Então vai ser PVx vai ser igual a 10. Vamos ver qual é o primeiro coeficiente. O primeiro coeficiente vai ser 5,37. Vamos botar todos, né? 2 menos B 1670,409 dividido a 38 graus, né? 38 graus mais 273 e o C1 vale menos 40,191. Isso tudo é elevado. Tudo elevado a 10. Vamos, para deixar um pouquinho mais fácil, tudo isso aqui vai ser elevado a 10. Para você detectar, vai ser tudo aqui elevado a 10. Então, esse aqui é o PVx. Vamos depois resolver isso aqui. Então, esse aqui é o primeiro. Depois a gente vai resolver cada um deles. Sabendo que a pressão vai ser dada em bar e essa temperatura, né, tá dada em Kelvin. Certo. Pronto. Vamos agora para o próximo. Bem, já determinou agora PVx, vamos agora fazer PVy. Passando agora para o próximo. P vai ser log PVy na base 10 é igual a A2 menos B2 com T mais C2. Chamando isso aqui tudo de alfa. Agora, como mudou, vamos chamar de beta. Então vai ser log de PVy na base 10 é igual a beta. Assim, beta. E aí vem aqui 10 elevado a beta é igual a pressão de vapor de Y. Ou melhor, PVy é igual a 10 elevado a beta ou PVy igual a 10 elevado a 2 menos D2 com T mais C2. Pronto. Vamos deixar aqui indicado em vermelho. Vamos substituir agora os valores. A2, B2, T e C2. Vamos substituir, fazer o mesmo procedimento que o anterior. Deixa eu ver se a gente consegue. Vamos apagar esse aqui. Isso aqui, trabalhos antigos. Vamos apagar. Pronto, apagamos. Vamos ver o que nós temos. Pronto, o que nós temos. Pronto. Então, nós temos pressão de vapor de Y vai ser igual a 10 a 2 menos B2 com T mais C2. Vai ser PVy, pressão de vapor de Y, igual a 10 elevado a 2, que é 4,0
0,22 menos o B2, que é 162,64, dividido por 38, que é a temperatura em graus Celsius, mais 273, e o C2 é menos 44,9. Pronto. Vamos deixar aqui também indicado. Isso aqui é o próximo cálculo que a gente vai fazer. Então, nós temos PVY e PVX. Isso que a gente vai fazer esses cálculos. Vamos deixar indicado. Vamos agora pegar da água. Vamos pegar agora da água. Vamos agora fazer o mesmo procedimento. Já que é da água, vamos fazer direto, né? Vamos fazer um pouco agora direto. Então, vai ser pressão de vapor da água vai ser igual a 10. Como é a terceira substância, vai ser A elevado a 3 menos B elevado a 3 com T mais C3. Então, vai ser pressão de vapor da água vai ser igual a 10. Vai ser elevado agora, cadê os coeficientes da água? Vai ser da água vai ser 10 elevado a 6,2093 menos 235,4,73 com 38 graus mais 273, temperatura absoluta, mais 7,559. Pronto. Então, agora nós temos as três substâncias. Vamos fazer de novo aqui, vamos deixar aqui indicado. Pronto. Então, agora nós temos, vamos botar aqui em vermelho para deixar um pouquinho mais visualizado, né? Então, nós temos aqui PVY, então, PVY, pressão de vapor Y, versus pressão de vapor da água. E depois, por último, né, o primeiro, pressão de vapor da substância X. Pronto. Então, temos esse e esse. Vamos agora fazer os cálculos. Esse aqui vai ser 6,2 é da água. Esse aqui, pressão de vapor da água. Esse aqui, 5,3 é pressão de vapor da substância X. E esse aqui, logicamente, é pressão de vapor da substância Y. Pronto. Então, da substância Y, deu esse aqui, bar, esse aqui do X, em bar, e esse aqui da água, em bar. O que a gente conclui? Que a pressão de vapor da substância Y é a maior de todas, é a mais volátil. Em segundo lugar, a substância X, e logicamente aqui a água tem a menor pressão de vapor. Principalmente a água, porque nós temos o que? As pontes de hidrogênio. A gente vai discutir isso rapidamente aqui para a gente poder entender. Na água são as pontes de hidrogênio, depois que ela tem menor pressão de vapor. Certo? Vamos fazer uma análise comparativa, interpretar esses resultados e fazer algumas avaliações um pouquinho mais detalhadas.
Então, o resumo desses resultados está demonstrando que a pressão de vapor da substância A, que é o etanol, 0,15 bar, da substância B, que é o pentano, 1,066 bar, e a pressão de vapor da água, 0,65 bar. Então, em relação às questões que nós tínhamos colocado e apontado em sala de aula, a substância que apresenta maior potencial de contaminação no ambiente é o pentano, com uma pressão de vapor 1,00 bar, maior, bem maior do que o etanol, e também maior do que a da água. A água, ela que tem as pontes de hidrogênio, tem a menor pressão de vapor. Em função da mobilidade das ligações intermoleculares, a água acaba tendo uma maior dificuldade de vaporizar a uma determinada temperatura. Então, este resumo de resultados está demonstrando de uma forma bem clara, fazendo uma comparação bem direta com cada uma das três substâncias. De uma forma bem lógica, está demonstrando que a água é uma substância fixa comparada com o etanol e comparada com o metano. Nessa continuidade, vamos agora fazer uma comparação com os dados da literatura. Foram extraídas informações da literatura para poder fazer uma avaliação em relação aos resultados, para verificar, validar os resultados que nós temos. A substância X é etanol, então nós temos uma pressão de vapor de 26, uma pressão de vapor de 60 milímetros de mercúrio para 26 graus. Esses são os dados extraídos do site da CETESB. Então vamos trabalhar aqui a pressão de vapor da substância X. Para poder fazer uma comparação mais direta, nós temos que fazer a conversão para bar. Então 60 milímetros de Hg de mercúrio, eu tenho que converter para unidade de bar. Então aqui está fazendo a conversão, 60 milímetros de Hg, 1,01 bar equivalente a 760 milímetros de Hg, fazendo esse cálculo, cortando as unidades, é igual a 0,0797 bar. Para a próxima substância, nós temos que também comparar agora com o metano, mas só estou colocando aqui a parte da unidade. Para ficar um pouco claro para vocês, 1 atmosfera é igual a 1,01 bar, que é igual a 760 milímetros de Hg, que é igual a 14,7 PSI. Então, convertendo aqui a unidade de milímetro de mercúrio para bar, deu justamente esse valor. A próxima substância é o pentano. A pressão de vapor é 400 milímetros de Hg a uma determinada temperatura, 18,5 graus Celsius. Fazendo o mesmo procedimento, pressão de vapor, aqui a substância Y, não é a pressão de... não é X, é Y, 400 milímetros de Hg, 1,01 bar, 760 milímetros de Hg, está dando 0,5 bar. Vamos fazer aqui o corte das unidades. Está representando. Mesmo sendo uma temperatura diferente que a temperatura que nós fomos dados no exercício, no nosso experimento, no nosso modelo matemático, pode ser verificado que a pressão de vapor do metano ela é muito maior que a pressão de vapor de etanol, mesmo tendo uma menor temperatura. Está demonstrando de uma forma clara que o pentano é uma substância mais volátil que o etanol, principalmente em relação a essas pontes de hidrogênio. O site de referência que nós coletamos esses dados é o sistema SISTA da CETESB. Você pode chegar nesse site e fazer a comparação com essas informações para poder validar esses resultados. Agora, com fontes da CETESB, podemos avaliar o seguinte: por que tem justamente esse comportamento? Essa análise ela pode ser colocada para você fazer uma verificação e uma lógica. Nós temos aqui o etanol, tem umas pontes de hidrogênio que tem uma forte ligação que impede a vaporização, na verdade não impede, reduz a vaporização da substância para o ambiente a partir dessas ligações que nós temos aqui das forças intermoleculares entre a ponte hidrogênio, o sigma mais, o sigma menos, do hidrogênio e do oxigênio. Da mesma forma que a água
isso aqui também acontece, só que na água é uma molécula menor e tem uma maior força, né? Você tem uma maior força das ligações das pontes de hidrogênio com muito maior intensidade. Diferente do pentano, que é uma substância apolar, que não tem essa estrutura formando essa ponte de hidrogênio. Consequentemente, mesmo sendo uma molécula de maior massa molecular, ela consegue vaporizar de uma forma mais fácil, de uma forma mais intensa do que o etanol e do que a água. Para podermos desenvolver uma análise um pouquinho mais, um pouco mais elaborada, foi feito justamente um conjunto de cálculos para poder comparar. Então foi escrito um programa em Scilab para poder traçar um perfil do gráfico, que é a comparação da variação da temperatura, variação da pressão de vapor em função da temperatura. Também foi feito aqui o programa em Python para poder fazer alguns testes e poder fazer a validação. Mas os principais esforços foram totalmente direcionados no programa Scilab para poder fazer uma pesquisa mais elaborada, com desenvolvimento mais apurado, principalmente em relação aos gráficos. Podemos dizer aqui que nós temos a pressão de vapor para o pentano, etanol e a água, demonstrando de uma forma bem clara, a partir desse perfil de curva, na qual nós temos aqui no eixo das abscissas a temperatura, no eixo da ordenada pressão de vapor, demonstrando de uma forma clara que, à medida que aumenta a temperatura, a pressão de vapor ela cresce exponencialmente. Trabalhando para uma mesma temperatura, vamos trabalhar assim em torno de 300 Kelvin, você pode verificar que a pressão de vapor ela é maior para o pentano e, em segundo lugar, o etanol e depois a água. Trabalhar aqui com a temperatura de 330 Kelvin. Para a água é a menor pressão de vapor, o etanol intermediário e o pentano é uma pressão de vapor significativa muito mais alta do que o etanol e da água, demonstrando de forma clara que o pentano ele satura o ambiente com maior facilidade para uma determinada temperatura, provocando uma contaminação do seu ambiente e gerando potenciais efeitos nocivos às pessoas que estão trabalhando, manipulando essa substância no ambiente aberto. Onde usar esses conceitos do ambiente da indústria? Então, para poder finalizar, chegamos aqui à fase final do nosso trabalho, temos aqui uma ilustração dos recursos que podem ser trabalhados em relação à pressão de vapor. Então, em processos orgânicos, nós temos o petróleo bruto, o forno, e aqui nós temos as diferentes faixas de temperatura, onde nós temos extraindo substâncias para cada ponto. Gasolina, querosene, óleo diesel e óleo lubrificante para uma determinada faixa de temperatura e o gás na superfície, e o gás no topo. Então, a pressão de vapor e a temperatura de ebulição são fatores decisivos para você poder caracterizar e analisar o comportamento da substância para avaliação do desempenho. Então, em operações unitárias, junto com a disciplina de processos orgânicos, é possível você identificar e caracterizar qual é o comportamento dessa substância, como é que você vai extrair a substância, a quantidade de substância que você vai extrair, a sua concentração e as condições operacionais para você poder promover uma separação ou uma purificação de um conjunto de substâncias, demonstrando de uma forma clara que a pressão de vapor ela é fortemente dependente da temperatura. Dessa forma, podemos aqui trabalhar demonstrando o forno, a coluna de destilação e a variação da sua concentração a partir de cada ponto de extração. Então nós temos, a partir de cada ponto de extração, a retirada pela parte lateral de uma determinada substância, demonstrando que a pressão de vapor é um ponto muito sensível para a temperatura, assim como a sua temperatura de ebulição. Estamos chegando agora ao fim desse vídeo ilustrativo. Podemos dizer que foi um trabalho bem interessante e só para título de ilustração, demonstrar o que foi elaborado, a forma como foi elaborado esse vídeo, podemos dizer
que ele foi editado em cerca de 4 dias, trabalhando, né, em dias diferentes, com uma carga horária específica para essa disciplina de operações unitárias, a pedido da turma. Foi feito justamente um conjunto de avaliações, uma intensa pesquisa. O tempo de trabalho foi da ordem de 22 horas, onde foi levado pesquisa, construção de um roteiro, edição de imagens, foi desenvolvido um programa para poder dar suporte a todos os processos de cálculo, revisão textual para obter uma qualidade mediana, principalmente em relação, porque não existe, né, para desenvolver um trabalho desse, não há uma estrutura com uma infraestrutura técnica de software, programa, mesas, todos os recursos necessários. Então foi feito vamos dizer assim, um improviso para poder gerar um vídeo de média qualidade. A quantidade de ferramentas utilizadas foi um total de 4 programas para cálculo, para teste e construção desse conteúdo, na qual foi usado o Scilab para fazer justamente o programa principal, o Maven para fazer alguns testes rápidos, o Python para poder fazer algumas investigações em relação aos resultados obtidos, o Calculator 2 do sistema iOS, que foi justamente trabalhado para poder demonstrar o cálculo passo a passo da forma manual para poder se constar no vídeo. Um programa de edição de imagem, que foi o Photoshop, né, tem um conjunto de imagens que foram justamente editadas. Os recursos do PowerPoint para poder construir um roteiro para suporte à edição de vídeo. Mais 2 programas de gravação de vídeo e áudio. E um programa de edição de vídeo, que é a composição de todo esse conteúdo, todo o conjunto de informações, porque foram feitos vários vídeos para poder gerar esse contexto, esse resultado final. Então, eu acho que aproveita esse conhecimento, eu acho que é importante para você poder aplicar, né, em ciência aplicada, para a carreira de cada um de vocês. Um forte abraço, espero que tenha atendido aí a expectativa de vocês. Tá ok? Abraços, tchau.